Josué, capítulo de número 24. Eu vou ler só a parte final desse texto, para ficar mais fácil para nós, que é o verso de número 15. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode colocar um sorriso no seu rosto e dar um glória a Deus por isso? No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Mas eu. Ficou meio desequilibrado. Uns estavam para lá, outros para cá, né? De novo. 1, 2, 3. Mas eu e a minha família. Amém. Eu creio nisso e assim será. Amém, queridos? Atos 16. Atos 16. Eu sei que você não precisa nem abrir esse texto, né? Você já sabe esse verso de cor. Atos 16 e o verso de número 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Vale um amém? Vale muitos amém, né? Vale muitos amém, 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 é que assim seja. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Queridos, eu estava buscando um texto para essa noite, desde que entramos na escala, e eu confesso que a minha vontade era pregar uma outra palavra, que já vem alguns dias também pensando nela, mas no domingo passado nós estivemos aqui fazendo, com o pastor Fabiano fez uma dinâmica aqui, fez algumas perguntas que a gente desenvolveu aqui em grupo. Quantos estavam aqui domingo passado pela manhã? Dá um sinalzinho assim com a mão. Então, algumas pessoas lembram desse texto, que nós falamos um pouco sobre isso. E na nossa conversa ali, na nossa quase mesa redonda, ou alguma coisa, uma pera, sei lá o que é, que a gente reuniu as cadeiras, virou alguma coisa ali, que era para ser um círculo, né? E a gente começou a fazer as perguntas. E uma dessas perguntas estava baseado nesse texto, aonde a pergunta é se a gente crê nisso, né? E o que pode ser feito para que a minha família seja salva, para que ela viva essa promessa bíblica. E aí eu ouvi algumas coisas que fizeram eu hoje trazer essa palavra, eu pensar nessa palavra junto com vocês para uma igreja que quer mais da presença do Senhor. Porque eu ouvi expressões naquela manhã dizendo: eu não sei o que fazer mais. Eu já fiz de tudo, mas até agora eu não estou vivendo esta palavra. Ainda não está acontecendo esta promessa na minha casa. E aí tiveram outras perguntas ali no meio, e o que eu mais percebi foi essas questões de como resolver isso. E a última pergunta, inclusive, se tratava disso, de como a gente levar a nossa família, o que a gente pode fazer para que a nossa família seja salva. Então, por isso, queridos, eu venho nessa noite com uma proposta para nós aqui. Vamos ver se já está ligado. Solta lá para nós, por gentileza. Está funcionando aí, David? Dou-lhe uma. Eu preciso apontar para vocês aí. Isso. Lá está. Então, a proposta para essa noite é a maior bênção de todas. E a gente começa isso perguntando: qual é a maior bênção para você? Se você hoje pudesse fazer um ranking das bênçãos, qual seria aquela que você diz: essa é a maior bênção de todas? Riqueza, fama, poder, realização financeira, diploma, bens, saúde. Qual é a maior bênção para você?
3 segundos para você pensar. A maior bênção de todas, queridos, com toda certeza, é lá, né? Isso. É a salvação eterna. Amém ou não amém? É ou não é? Pense nisso. Salvação eterna. Jesus é o Salvador do mundo. A expressão Salvador, ela não diz respeito apenas à eternidade, mas em qualquer situação onde nós precisamos de socorro, Ele é o nosso Salvador. Seja em questões simples ou complexas, mas também é eternamente, ou naquilo que diz respeito à nossa vida eterna, com ou sem Deus. Nós estávamos destinados a uma vida eterna sem Deus. Essa era a nossa sentença, esse era o nosso futuro, e isso é o que nós tínhamos. E o problema era tão grande, como já falei algumas vezes, e a gente para pouco para pensar sobre a dimensão desse problema, porque o problema era tão grande que o Filho de Deus teve que vir à terra. Que Deus se fez homem e teve que vir à terra, porque o homem não conseguia resolver esse problema. Era impossível a nós resolvermos esse problema. E então Jesus vem e hoje nós temos acesso, e hoje nós temos salvação eterna em Cristo Jesus. Isso vale um glória a Deus, queridos? Com isso, queridos, eu acho que aqui não está indo. Pode ir mandando. Aí para baixo. Tá certo, obrigado. Com isso, queridos, qual é a proposta de salvação que Deus conquistou para nós? Se a gente fosse aqui tentar fazer um resumo dessa proposta de salvação que nós já recebemos através de Cristo Jesus. De forma simples, queridos, Ele nos salva e automaticamente com isso, Ele alcança as outras pessoas. Assim, a forma mais resumida para a gente falar de salvação passa por essa realidade. Nós somos salvos. Para quê? Só para dizer glória a Deus e aleluia? Só para dizer, agora estou salvo, agora eu vou para a vida eterna, agora sim, agora meu nome está escrito no céu. Não, queridos, junto com a salvação vem uma responsabilidade. E a responsabilidade é entendermos que existem outras pessoas para serem alcançadas também. Isso está claro para nós, queridos? Será que a gente entende isso de forma clara na nossa mente? O texto que nós lemos, ele está dizendo para nós, no verso 30, diz: E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus, Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. Bem, queridos, o que nós temos aqui é aquela passagem que nós bem conhecemos, aonde eles estão presos, e então, depois de uma surra em praça pública, eles lá pela meia-noite começam a louvar a Deus. E quando eles estão louvando a Deus, há um terremoto, e o terremoto abre as cadeias, e o carcereiro vendo aquilo, pensa que eles fugiram, e naquele momento, uma pessoa que estava responsável por prisioneiro, se os prisioneiros fugissem, ele morreria, então ele já tentou antecipar, e ele estava a ponto de matar-se. E nesse momento, eles gritam para ele, dizendo, não faça isso contigo, porque todos estamos aqui. E ele faz essa pergunta, dizendo, o que é necessário fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para alcançar a salvação? E eles disseram, crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Então, já na própria explicação está claro que nós temos uma responsabilidade, porque eles falam, tu, e não para aí, nós temos um e ali que dá continuidade a essa sentença, dizendo, tu e a tua
casa. Não para em nós a salvação. A salvação, ela continua através de nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque isso é uma bênção, queridos. Isso já é promessa de Deus sobre a nossa vida. A salvação que me alcança, que te alcança, ela contagia outras pessoas. Através de nós, Deus contagia o nosso lar e a nossa casa. Começa através de um posicionamento meu. Josué, que nós lemos lá no capítulo 24, e os dois textos parecem muito parecidos, ele reúne o povo, seu ministério está acabando, e ele resolve dizer para o povo, dando um sermão neles, falando o que Deus fez, mas ele finaliza colocando o seu posicionamento de vida. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham a quem vocês querem servir. Vocês têm a opção que vocês quiserem. E o que vocês fizerem não influencia no resultado daquilo que eu já defini para a minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o posicionamento meu que começa a ganhar desdobramento dentro da minha casa. Nós, por vezes, ouvimos, e não são poucas vezes, pessoas dizendo: mas lá em casa é tão difícil, mas meu filho, mas meu marido, mas minha esposa, mas meu pai, mas sempre tem alguém falando que é difícil servir a Jesus quando alguém da família não serve. Eu concordo com você. No entanto, nós precisamos tomar uma posição pessoal. Tudo começa com uma pessoa que toma uma verdadeira posição. Alguém que se posiciona vai começar a, de alguma maneira, tocar esta família, é o que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, queridos. Então, alguém precisa tomar uma decisão definitiva, e então as coisas vão começar a mudar. Quando hoje eu louvo a Deus, que eu fico olhando às vezes para a minha família e para o meu contexto familiar, e eu digo que nós somos o marco de uma nova geração para a nossa família. Eu não venho de uma família com pastores, com crentes, meus pais não eram nem crentes, e muito menos eu não tenho linhagem pastoral na minha família, tenho nada que eu olhe para trás e diga: olha, lá atrás, olhando bem, eu sou resultado disso. Então, até onde eu conheço, eu não conheço na minha família e nem na família da minha esposa. Mas hoje a gente glorifica a Deus, porque a partir de nós eu começo a ver meus filhos, e em nome de Jesus, meus netos, meus irmãos e os meus familiares sendo alcançados pelo Senhor, aleluia. Mas por um acaso, no meu lar, quem começou isso, ou como começou isso, foi através de quando eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, e ninguém dentro da minha casa ainda havia tomado esta posição. Então eu ia sozinho para a igreja, comecei sozinho a minha vida, muitas vezes as pessoas tiravam sarro, falavam e etc., mas não tive um lar hostil, mas também não tinha cooperação. E Deus foi trabalhando, até que hoje eu vejo minha família, meus familiares, sobrinhos e tanta gente sendo alcançado e hoje servindo ao Senhor Jesus. Você pode ser que eu esteja falando com alguém que você é o primeiro que vai começar uma revolução dentro da sua casa, mas a posição sua vai definir o futuro seu, da sua família e dos próximos que virão. Se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu. Começa aqui. E aí depois vem e a sua casa. Tá bom ou não tá bom? Para quem acha que tá bom, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus. Se parasse só no tu, já estava bom demais, né? Mas ele ainda continua a promessa, garantindo que a sua casa também está no alvo de Jesus. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? A sua casa está no alvo de Jesus. Jesus está mirando na sua casa. Por causa de você. Diga para essa pessoa assim, ó: por causa de você, Deus está mirando a sua casa. E não vai escapar ninguém, tá? Não vai escapar ninguém, não vai escapar ninguém. Não tem como escapar da mão deste Deus poderoso, desse pescador por excelência, aleluia. Ele alcança, não importa como e onde está, Ele é poderoso para salvar, aleluia.
Então ele nos salva, queridos, e automaticamente ele também está com uma proposta de salvação para os demais. Era para estar aqui se estivesse escrito. Então, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Talvez algumas coisas aqui a gente não conseguiu ver como é que ficava naquele monitor, e talvez teve um conflito de Windows, sei lá o que é isso. E a sua casa, queridos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, eu gostaria que você guardasse no seu coração, é que o pacote de Deus é completo. O pacote de Deus é completo, queridos. Diz respeito a mim, diz respeito a você, mas não vai ficar ninguém de fora. Pode ser que eu esteja falando com alguém que já está aqui cansado, já tentou de tudo, já orou, já jejuou, mas parece que a coisa não está progredindo. Você carrega uma promessa, e a promessa não é minha, não são dos pastores que estão aqui, a promessa vem de Deus, e Ele é fiel, e Ele é verdadeiro. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Amém ou não amém? Não interessa como está, guarde isso no seu coração. Não interessam como as coisas estão. Você sai daqui nessa noite com uma chama acesa, com esta garantia de Deus dizendo: você e a sua casa estão no alvo do Senhor, e o Senhor é poderoso para completar esta obra. Amém? Mas, porém, todavia, eu creio, mas ainda não vejo essa promessa cumprida em minha família. E é aqui que é o X da questão. É aqui que é a problemática. Por que então que eu creio, eu sou crente, já me batizei, eu frequento, e etc, e etc. A gente pode ver listas e mais listas aqui da vida espiritual e exemplar de muita gente. Eu já conheci muita gente com uma vida exemplar, que você olha e fala: que exemplo de mulher, que exemplo de homem, que exemplo de jovem servindo ao Senhor. Mas parece que a família ainda não foi alcançada. Pelo menos no nosso campo de visão, por alguma razão, eles não vêm à igreja, eles não participam, eles não se batizaram, eles até dizem que Jesus é isso aí mesmo, tal, mas a gente não vê progresso. E é disso que eu quero pensar em 4 aspectos aqui, que nós conversamos um pouco nessa manhã. Então a pergunta é: como minha casa será salva? E o que eu posso fazer para isso? Ou o que fazer de fato para que isso aconteça na minha casa? Todos nós queremos ver essa promessa se cumprir dentro da nossa família. Amém ou não amém? Essa é a maior bênção de todas, é ou não é? A maior realização de todas, amém? Todos nós queremos. Então eu quero deixar aqui 4 bases para isso. Eu vou chamar isso de PESC. Vou chamar de PESC o que nós temos aqui. E o que é esse tal desse PESC? É interessante que a gente faz, e na minha projeção aqui a claridade é uma. Quando joga aqui a claridade é outra. Eu nem sei se todos conseguem ver, mas a gente vai descobrindo fazendo, né? O PESC é pregar, ser exemplo, sabedoria e crer. Essas são as 4 bases para que a gente possa cooperar com Deus, porque Deus já está em ação. Amém ou não amém? Deus já está em ação, Deus já está fazendo. O que a gente pode, às vezes, é atrapalhar Deus, né? Mas a gente não quer atrapalhar, a gente quer o quê? A gente quer cooperar com Deus, a gente quer ajudar, a gente quer fazer a nossa parte, no mínimo fazer a nossa parte. Ainda que a nossa parte seja, muitas vezes, não mexe nisso. Então, nós temos aqui, queridos, agir, ser, ter e sentir. A gente poderia também usar para isso aquilo que nós encontramos lá em Lucas 10, 27, né? Alma, força, entendimento e coração. Pregar, precisamos ser exemplo, isso exige muita força. Sabedoria, trata do nosso entendimento, e crer, fala do nosso coração. Nós vamos falar um pouco mais disso para frente. Mas guarde esse PESC aí: pregar, ser exemplo, ter sabedoria e crer, sentir
aquilo que nós pregamos, aquilo que nós anunciamos. Então vamos começar aqui, queridos, pelo crer e pregar. Esse R era para estar lá em cima. O que vocês verem aqui de erro aqui foi na configuração lá que atrapalhou. Aqui para mim está aparecendo certinho. Então, eu vou resumir em duas: crer e pregar. E até aqui parece que a coisa vai muito simples, é muito beabá, é o básico, é o nosso cotidiano, é o nosso jeito de ser e o nosso jeito de viver. Mas a gente poderia fazer uma pergunta, até por essa crise que pode às vezes se instaurar, por que que isso não vai adiante? O que significa então crer e pregar? Então o crer, queridos, ele começa com alguém que ouve e aceita, mas é um estilo de vida que não tem fim e vai além do que as palavras possam explicar. O que a gente quer dizer com isso? Muitas vezes para nós o crer está relacionado apenas a um sentimento de acreditar. É aquilo que eu acredito. E a nossa pergunta aqui nessa noite poderia ser mais profunda: o que é crer? A primeira expressão deles é: creia. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia no Senhor Jesus. A primeira sentença, a primeira proposta, o primeiro chamamento é crer no Senhor Jesus. E essa talvez todos nós diríamos: eu creio. Eu creio, você crê. Estamos aqui porque cremos, amém ou não amém? Estamos aqui porque cremos. No entanto, queridos, vamos olhar o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo de número 10, vai falar um pouquinho para nós sobre esse crer, a partir do verso de número 8. Aqui ele vai trabalhar um pouco a expressão dessa fé e do que é crer. No verso 8 ele diz, aonde está? Ele diz, Romanos 10 e 8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Às vezes nós temos a palavra na boca, mas às vezes nós não temos a palavra no coração. E o texto diz que ela está na boca e está no coração. E essa é a palavra que foi pregada. E foi pregada desde quando? Desde os profetas. Essa é a palavra que vem sendo pregada de geração a geração. E que nós conhecemos a palavra encarnada que habitou entre nós, Jesus, o Filho de Deus. Mas essa palavra é conhecida. Ela já está na nossa boca e está no nosso coração. Ou deveria estar. Verso de número 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia! Então ele está falando de uma confissão pública e uma confissão interna. Com a boca a gente confessa ao Senhor Jesus. A gente fala que Ele é o nosso Senhor, mas o texto também diz, e no coração eu tenho que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então é uma interação entre o que eu falo e o que eu sinto. O problema é que às vezes a gente fala e não sente, ou a gente sente e não fala. E acredito que todos nós já tivemos experiência assim, com gente que até ama Jesus, até diz que Ele ressuscitou dentre os mortos, mas não declara isso, não abre a sua boca para falar. Ele sente, mas ele não fala. E é nisso que nós ajudamos, ou somos ajudados, inclusive nesse ambiente, quando estamos na casa de Deus, e é feito o que nós chamamos de apelo. Na realidade, deveria ter outro nome, né? Deveria ser um convite, mas a verdade é que essa hora do apelo, ela é tão crucial, ela é tão importante que a gente chama de apelo. É um apelo à sua alma, a você, a tomar essa decisão, a então fazer uma confissão pública para todo mundo que você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque você já creu no seu coração. Então, quando você vem para frente, você está fazendo exatamente o que está dizendo no verso de número 9. E aí ele diz, no 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca
se faz confissão para a salvação. Então é uma junção entre boca e coração que a gente precisa fazer. Ah, mas por que eu vou lá na frente? Ah, mas por que eu falo? Ah, mas por que isso? Está aqui, queridos. Leia a palavra de Deus que está evidente para todos nós, está claro para todos nós o porquê fazemos o que fazemos. E isso é bom, porque aquilo que a gente faz com racionalidade. A gente não faz isso apenas porque mandaram fazer. Ah, porque todo mundo faz, eu faço. Não, eu estou indo para cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para fazer dessa maneira, eu vou lá e pela fé isso acontece. E a palavra de Deus se cumpre e assim nós recebemos o que está dizendo no final da sentença. Nós somos salvos através de Cristo Jesus. E o texto continua dizendo, verso 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido, não fica perdido. Quem crê, todo aquele que crê em Jesus, não fica perdido, não fica confundido, não está fora do alcance de Deus. Verso de número 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Deus é rico para quem? Para todos que o... Cadê os que invocam o Senhor aqui nessa noite? O seu Deus é rico para com a sua vida. Só que, porém, no entanto, o texto continua. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será. E isso acontece de tantas formas, né, querido? Eu já vi testemunho de gente que no meio de um acidente invocou o nome do Senhor e hoje conta um testemunho. Gente que, quem sabe, no momento de perigo, gente sendo assaltada, de diversas maneiras isso acontece. Mas especialmente, isso está dizendo respeito à salvação eterna, a maior bênção que nós podemos imaginar. Então o texto está dizendo para nós que aqueles que invocam o nome do Senhor, o Senhor ouve e serão salvos. Está claro isso para todos nós? Só que abaixo ele vai dizer algumas coisas para nós. Como, pois, invocarão em quem não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram? Em outras palavras, para invocar eu preciso crer. E para crer eu preciso o quê? Ouvir. Para crer eu preciso... É por isso a dificuldade de às vezes trazer alguém para entrar por aquela porta para ouvir uma palavra, porque Satanás sabe o poder da palavra de Deus, o quanto uma pessoa muitas vezes entra nesse ambiente toda fechada, toda querendo ir embora, mas de repente a graça de Deus começa a se manifestar, há uma unção especial neste lugar, e quando não, a pessoa está até chorando e dizendo, eu quero fazer parte disso, eu quero isso, a palavra liberta, aleluia. Então ele está dizendo para nós que para crer eu preciso ouvir, e aí o próprio texto vai nos envolver nisso, dizendo que não tem como ouvir se não há quem pregue. Então nós precisamos pregar também. E como pregarão se não forem enviados? Aqui é tema para outra mensagem, e aí ele volta a citar aqui outra profecia bíblica. Então, queridos, o ser salvo através da fé, daquilo que a gente crê, é um processo que começa, mas que cresce dia após dia através da palavra de Deus. Então, cada culto, cada vez que a gente se reúne, cada vez que a gente está na célula, cada vez que a gente está junto, cada vez que você usa hoje os meios digitais para ouvir uma palavra, para ouvir um louvor, para ouvir alguma coisa de Deus, Deus está forjando o seu caráter e a sua fé. Você está sendo fortalecido, a sua academia espiritual está em dia e você está ficando mais forte na fé, no crer, no entender e aceitar aquilo que vem de Deus, aleluia. E quanto mais entendemos, mais invocamos. Invocamos por quê? Porque a gente entende a necessidade que há lá fora.
porque a gente entende o tamanho da sede que há lá fora, a gente entende o perigo que está lá fora, a gente entende o que as famílias estão sofrendo lá fora, a gente entende qual é o maior problema da humanidade. À medida que a gente vai chegando mais perto de Deus, o coração de Deus vai se manifestando a nós, e a gente vai percebendo quão mais longe de Deus está a humanidade, e isso faz com que a gente invoque por salvação, invoque pela presença, invoque por mudança, invoque por Deus, aleluia. Antes de mudar o tópico, estamos invocando ao Senhor, queridos. Você sabe que você não precisa me responder, é uma pergunta retórica, só para você meditar. Se não estamos invocando, provavelmente alguma coisa a gente não entendeu ainda. E precisamos mergulhar na palavra. E permitir que a palavra de Deus continue se revelando a nós. E diga a urgência que nós estamos vivendo. Porque essa é a última hora. Cada dia que se aproxima, cada momento, tudo que a gente vê, o tempo todo que a gente liga hoje, antigamente falava televisão, né? Hoje talvez seja YouTube, ou as notícias, do jeito que você recebe notícia aí. Hoje redes sociais dão notícia, tudo dá notícia, né? Do jeito que a gente recebe notícia, é olhar uma notícia e dizer, Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, a vida eterna é logo ali. E para onde estão indo aqueles que ainda não têm Jesus? Inclusive, dentro da minha casa. E aí só pode ter uma atitude naqueles que creem. Eles invocam. Então, a primeira característica daqueles que creem, queridos, não deixe de ser boca de Deus dentro da sua casa, invocando a presença de Deus e impetrando as bênçãos do Senhor e profetizando vida e profetizando mudança e profetizando que vai se cumprir na sua casa e na sua vida a palavra de Deus. Você não desiste nunca e vai continuar sendo boca de Deus dentro da sua casa, aleluia. Crer é continuar sendo essa boca do Senhor dentro da nossa casa. E aí, queridos, como pregar? E é aqui que talvez para nós é onde eu encontro sofismas, sutis sofismas muitas vezes. Nós temos pelo menos, queridos, duas maneiras de a gente pregar o Evangelho. Uma é pregar. Pregar é pregar. E a outra é ser exemplo. São as duas maneiras que a gente prega o Evangelho. Pregando e sendo exemplo. E a pergunta para nós é, o que é pregar? Porque continua a mesma coisa, né? Porque a gente quer resolver a pregação, especialmente no ser exemplo. Então, pregar, queridos, se a gente for para o texto, especialmente o texto de Marcos capítulo 16, a expressão que nós encontramos ali em 16, 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, quando nós encontramos ela no grego, é anunciar, é subir no telhado e abrir a boca e proclamar e falar. Então, o pregar, ele tem a ver com a gente proclamar, com a gente anunciar e com a gente falar. Então, se eu pudesse dizer, uma das maneiras de pregar é pregando. O que eu estou fazendo aqui? Estou pregando. E você também pode fazer isso dentro da sua casa. Pode não, deve fazer isso dentro da sua casa também. Dentro do seu lar, para os seus familiares, para as pessoas. E ai de nós se a gente parar de falar. Se a gente parar de falar, o que Jesus disse? Até as pedras clamarão. Por quê, queridos? Porque eu e você somos embaixadores do reino. E a gente é essa voz. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, na salvação que eu recebo, à medida que eu entendo quão maravilhosa é essa salvação, quão grandiosa é essa salvação, quão poderosa é essa salvação, que coisa mais linda que eu recebi, naturalmente, automaticamente, eu vou dizer, eu vou falar,
eu vou anunciar essa salvação. Amém ou não amém? Coisas bonitas a gente fala ou não fala? Quando você recebe uma coisa boa, não dá vontade de falar para todo mundo? Quando você vê uma coisa boa, não dá vontade, pelo menos para alguém, não sei, quem sabe você vê lá uma coisa, um vídeo hoje em dia, né? Você está lá nas redes sociais, viu um vídeo legal, fala, isso aqui eu vou ter que compartilhar, e já compartilha lá com não sei quantas pessoas. Imagine a gente entendendo o que é salvação, queridos. Salvação eterna em Cristo Jesus, muito mais ainda. Muitos não vão gostar, muitos até, assim como nós já fizemos, se a gente pudesse pegar aqui o microfone e falar com um por um, com certeza existem muitas pessoas aqui que eram contrárias ao Evangelho, e que se a gente fosse pregar o Evangelho não ia ter uma boa resposta, não íamos ser bem-quistos, até ouviríamos coisas que a gente teria, não sei se pregaria 2 vezes, para muita gente que está aqui dentro hoje, mas tem pessoas que não desistiu de você, tem gente que não desistiu de mim, tem gente que continuou pregando, e por mais que a gente achava aquilo algo ruim, hoje estamos aqui dizendo, Jesus é o Senhor da minha vida, eu sou do Senhor Jesus, e graças a Deus que não desistiram de mim, aleluia, aleluia, é ou não é? Imagine se tivesse desistido de nós, irmãos. Eu não sei quantas vezes eu disse não quero saber desse negócio. Mas continuaram ali insistindo. Então, proclamar, queridos, falar é a gente estar proclamando. A expressão ali, que eu não vou agora citar aqui, que eu não vou entrar nesse mérito agora. A segunda é pregar com palavras, é a primeira que eu já citei. A segunda é pregar com exemplo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no espírito, na fé e na pureza. 1 Timóteo capítulo 4 e o verso 12 que está ali. Olha a dimensão daquilo que a gente precisa ser também naquilo que nós levamos como palavra. A gente precisa ser exemplo. E eu gostaria de dizer para você que ser exemplo, a depender de quem, poderia ser até fácil. Mas ele está dizendo para ser exemplo de quem? De fiéis. Então é gente que a régua está lá em cima. É para essas pessoas, nós não miramos embaixo. Tem muita gente que diz, já está bom porque eu pelo menos vou na igreja, ninguém vai. Já está bom porque pelo menos eu faço isso e os outros não fazem. Só que a nossa régua é mais alta, a gente olha para os melhores, a gente olha para quem é fiel. E é nesse nível que a gente está tentando buscar ser exemplo. Ser exemplo como? Na palavra, conhecendo a palavra, como a gente trata as pessoas, no amor, que é o nosso mandamento maior, no espírito, na fé e na santidade e na pureza, queridos. Eu vou citar algumas expressões aqui. Uma delas é a de Billy Graham dizendo: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e os sermões que o mundo está prestando atenção. A gente fala com a boca, mas tem gente que está ouvindo a mensagem através de olhar a sua vida. Olhando a sua vida, isso está inspirando gente. A pergunta é para quê, né? Tem gente olhando para você e está sendo inspirado. E em nome de Jesus, aqui só temos gente que está inspirando gente para querer mais de Deus, para querer compromisso com Deus, para querer o céu, para querer santidade, para querer viver tudo aquilo que Deus tem derramado para nós, amém ou não amém? Só temos isso aqui dentro, amém? Mas tem gente por aí afora que inspira muito mais para que pessoas continuem aonde estão, ou às vezes até mais na devassidão que estão vivendo. Mas nós somos o sermão que o mundo está olhando, cuidado. Mahatma Gandhi diz, eu gosto do seu Cristo, mas não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Essa é uma expressão também bem conhecida, queridos. Quando nós anunciamos Jesus, todos gostam de Jesus. Todos gostam de Jesus.
A questão é que, às vezes, entre a mensagem e o mensageiro, existe o mensageiro, que é eu e você. E é aí, às vezes, que é o ponto de distorção. Então, nós pregamos com a boca, mas as pessoas também olham a nossa vida. Eu mudo aqui e não muda lá, eu pensei que já tinha mudado lá. Confúcio diz, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E é aquela bem conhecida, que é atribuída a Francisco de Assis. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. E nem sempre a gente fala. E tem hora que a gente nem consegue falar. Mas sempre a gente está sendo visto. Sempre a gente está exalando algo. As pessoas estão olhando para nós. O tempo todo, queridos. E às vezes até naqueles momentos que a gente nem imagina. E a gente, de alguma maneira, está anunciando ou não a Jesus. Então, pregamos com palavras. Pregamos pelo exemplo. Precisamos ser o exemplo dos fiéis. Mas nós precisamos, queridos, para isso, especialmente para pregar com palavras, nós precisamos de sabedoria. Tiago diz, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esse texto, queridos, de Tiago 3, eu aconselho todo mundo a ler em casa. Vou deixar com você como tarefa de casa. Leia o capítulo 3 de Tiago. Ele vai falar do poder da língua, ele vai falar de... Tiago é uma carta onde ela é doutrinária, é uma carta de coisas práticas que a gente tem que fazer, o que a gente faz, o que a gente não faz. Então, esse capítulo 3 é riquíssimo para que a gente seja mais sábio da maneira que a gente prega falando ou vivendo. Para que a gente tenha sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, queridos. E quando eu estou falando de sabedoria, a gente às vezes confunde sabedoria com algo intelectual nos moldes acadêmicos. Quando alguém, quem sabe, vai falar para você o fator de π, ou vai falar para você aí uma equação, ou vai falar uma coisa da ciência que você vai olhar e falar assim, nossa, você nem sabia que ele sabia isso de cor. Mas sabedoria, queridos, às vezes a gente encontra mesmo indo ali, quem sabe... lá na fazenda, uma pessoa que vive lá, que talvez não é letrado, não participou, mas você vai ouvir a sabedoria daquele homem, falando sobre coisas do dia a dia, como viver, como ser uma pessoa honesta, como tratar um campo, como isso, com um linguajar simples, mas que você olha e fala, tem tanta sabedoria no que essa senhora diz, tem tanta sabedoria no que esta pessoa diz. Não confunda a sabedoria em uma técnica que parece que, olha, meu Deus do céu, às vezes a sabedoria está no simples, querido. Às vezes num abraço que alguém está esperando na sua casa. Às vezes no sentar e ouvir. Às vezes no ajudar, a mão estendida, que a gente está acostumado dentro de casa. Às vezes é mais fácil estender a mão para quem está fora do que para quem está dentro. Quem sabe no perdão que não foi liberado. E ainda há uma trava dentro de casa porque existe um perdão que não foi liberado, existe uma mágoa, existe um ressentimento. E aí, de repente, você aqui na igreja e a pessoa lá dentro de casa dizendo, é crente, mas não perdoa, é crente, mas continua com aquele problema, é crente, mas não fala comigo. E aí você chega em casa, fala, quer saber de uma? Eu vou fazer o que Jesus fez. Lá na cruz ele disse, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se ele perdoou, eu posso perdoar. Chega em casa e diz, olha aqui, ó, eu quero te pedir perdão, ainda que você está errado, você está certo. Você chega em casa e fala, eu vou fazer como Jesus, eu vou liberar perdão, eu quero te pedir perdão, me perdoa pelo que eu fiz. Essa pessoa pode ser impactada, Deus pode tocar esse coração e dizer, tem alguma coisa nova agora nessa vida, eu estou vendo agora um exemplo, eu estou vendo uma atitude agora, e essa ação é poderosa para transformar, queridos. Nós somos um exemplo naquilo que a gente vive ou não. O exemplo é positivo ou o exemplo é negativo? Peça para Deus sabedoria. Fala, Senhor, o
que está faltando eu fazer? O que está faltando eu fazer que é da minha alçada? Porque Deus não falha. Amém ou não amém? Deus não falha. Deus, a gente tem certeza que Ele vai fazer o que tem que fazer. O problema é que tem eu na equação. Mas o que eu posso fazer? Estou precisando orar mais? Eu estou precisando de uma estratégia? Estou precisando fazer uma campanha, Senhor? O que eu preciso? Eu estou precisando evangelizar? Eu estou precisando... O que eu estou precisando, Senhor? O Senhor vai te dar estratégia e sabedoria a partir de hoje. Há uma ação nova do céu que vai descer sobre a sua vida e vai ser poderosa. Eu não sei se vai ser inovadora, mas vai ser poderosa. Eu não sei se vai ser algo mirabolante, mas vai ser poderoso. Vai carregar uma unção, você vai ser surpreendido. Quem sabe é algo que você já vem fazendo há muito tempo e antes não estava certo, mas receba em nome de Jesus agora esta unção sobre a sua vida. Receba esta sabedoria do céu e isso vai tocar de forma poderosa e profunda em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. E eu finalizo com crer, que é o que eu comecei, mas é aonde eu gostaria de fortalecer. Por quê, queridos? Porque a gente fala em crer no aspecto de uma fé, aonde a gente crê, tem confiança, e a gente sabe o que significa fé. É o firme fundamento daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Hebreus capítulo 11, verso 1. A gente sabe o que é fé. A gente sabe o que é fé. Só que quando ele está dizendo é o firme fundamento, o fundamento não é algo que se mexe. O fundamento não é algo que eu posso ficar pegando de um lugar, tirando e colocando em outro. O fundamento ele foi estabelecido para ninguém nunca mais mexer nele. Ele foi fundado ali e ele é imexível. O fundamento está ali para ser sólido. Então a fé é algo sólido. A fé, queridos, ela não pode esmorecer com o tempo. A fé, ela não pode se cansar. A fé, ela não pode desanimar. A fé, ela não pode começar a dizer com a sua boca, você começa também a estar professando crer. Lembra que nós lemos em Romanos? A sua boca também está em ação, e o perigo é quando a boca está em ação com o coração. Aí a boca está dizendo, já fiz de tudo, não tem mais jeito, já estou cansado, já não aguento mais, isso nunca vai mudar, vai ser sempre desse jeito, porque isso aí não tem jeito, porque isso aí não... E a tua boca começa a falar isso. E daqui a pouco, quem é que está sentindo isso? E esse é o grande perigo, queridos, quando esses dois canais entram em sintonia. O teu coração acredita e tua boca profere. E de vez em quando a gente diz, não, eu acredito que Deus pode fazer. Mas a fé já esmoreceu. Eu não sei quanto tempo faz que você está debaixo desta promessa e ainda não viu ela se cumprir em sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Aquele que é fiel e poderoso, continua fiel e poderoso. Nunca mudou, nunca mudou. E não vai ser em 2026 que ele vai mudar, nem em 2027 que ele vai mudar. Nós somos eternos. Quando a gente falou de salvação, nós somos eternos. E a nossa mentalidade precisa mudar, irmãos. É a gente que quer as coisas para ontem. Por quê? Porque a gente vive o terreno. E o terreno, ele conta de uma maneira o tempo. Mas no kairós de Deus, tempo para ele é algo que ele diria, o que é isso? Tempo. O que é tempo? Para Deus, ele é eterno. Se ele fala assim, eu vou fazer daqui a pouco. Se daqui a pouco for daqui para nós, no nosso tempo, se for daqui 50 anos, quem sabe para ele não deu um segundo. Porque é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E a gente precisa ir na dimensão de Deus. Recebemos a salvação eterna. A gente não se preocupa mais com o tempo da maneira que o mundo vê o tempo. Por quê? Porque a gente não morre, porque a gente vai viver eternamente. E a eternidade já começou. A eternidade já começou, queridos. Para quem está em Cristo, a eternidade já começou. Tempo não é um problema mais para nós. É um problema para as coisas da terra, mas aqueles que são do céu, Colossenses capítulo 3 diz o quê? Pense nas coisas que são
de cima, nós vivemos com outra mentalidade, a mentalidade do céu. Então, por mais que tenha passado o tempo aqui da terra, queridos, no relógio de Deus tudo está organizado. Continue crendo, continue com fé, não desista de crer, porque a maior obra que você pode fazer dentro da sua casa é acreditar piamente que Deus vai cumprir, que se você crer, você e a sua casa já estão no plano de salvação de Deus, aleluia. É o que você pode fazer de melhor, queridos. Então, qual é o maior ou mais importante em ordem de prioridade nesses 4 itens? Crer, pregar, ser exemplo, né? E sabedoria. Qual será que, se eu fosse colocar em ordem aqui, qual seria o mais importante? Eu acredito que ficaria assim. Porque não dá para você desassociar isso aqui, não dá para você dividir. Você precisa de tudo isso. A gente precisa crer, a gente precisa pregar, a gente precisa ser exemplo e a gente precisa ter sabedoria para pregar. E eu fecharia com crer. Nós não podemos deixar de crer, porque é isto que vai fazer com que todo o demais seja eficaz. Através da nossa fé, nós buscaremos a Deus. Através da nossa fé, nós continuaremos crendo e investindo. Através da nossa fé, nós buscaremos sabedoria. Através da nossa fé, nós estaremos nos movendo. Amém? Vamos se colocar de pé, queridos. Eu quero orar e especialmente fazer um ato aqui. Aquele louvor que foi cantado, que a bênção se derrame até 1000. Veio bem a calhar, né? Para não dizer, foi providência do céu. Queridos, nós temos um problema, que a gente olha muitas coisas pelo prisma humano. E a gente precisa da interpretação do céu. Eu quero deixar com vocês aqui algo, só para conhecimento, porque a gente só vai ter esse conhecimento aqui no céu. Mas resolveram fazer um estudo sobre a obra de sobre Max Jukes, um ateu contemporâneo, a Jonathan Edwards, um teólogo e pastor. Então fizeram um estudo, os dois viveram em 1394 e foram olhar a sua descendência. Foram olhar como é que foi a descendência desses homens. Max Jukes, não sei se é assim que pronuncia, mas é alguma coisa parecida, o ateu, ele viveu uma vida ímpia, casou-se com uma moça igualmente ímpia. Dentre as pessoas que resultaram dessa união, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras, e mais da metade das mulheres eram prostitutas. E seus 567 descendentes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos mais de $1.250.000. Jonathan Edwards viveu na mesma época de Max Jukes, mas se casou com uma moça crente, que foi feita uma investigação de 1.394 descendentes, quase o triplo dos descendentes deles. 15 se tornaram diretores de faculdade, 65 foram professores de nível superior, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana, 100 foram missionários e pregadores, 60 foram autores renomados e 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 se tornaram funcionários públicos e 295 fizeram curso superior e alguns foram governadores de estados americanos e outros diplomatas. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você pode não enxergar nesse tempo, mas daqui muito tempo Deus vai mostrar que raiz maravilhosa a partir de você.
a partir de mim, a partir de você. É nós que estamos com uma visão limitada. A Simone pregou nesta quinta-feira e usou o caso de Raabe. E a gente lembra muito da Raabe que protegeu os espias e que foi algo maravilhoso. Mas a gente esquece de mencionar. Vai lá em Mateus capítulo 1 e olha a genealogia de Jesus. Sabe quem está lá? Raabe. Mais de 2000 anos depois, o projeto era muito maior do que apenas aquele muro. E eu te pergunto, o que foi maior na vida de Raabe? Aquele ser livre naquele momento ou fazer parte da genealogia de Jesus? Aleluia! O que Deus está construindo em mim e em você não pode ficar preso a um resultado 2026, queridos. Continue crendo, continue confiando. Ele prometeu que vai salvar você e toda a sua casa. Você já é salvo. Quem já é salvo, levante a sua mão e dê um glória ao nome do Senhor. E agora, eu quero que você faça pela fé agora para a sua casa, dizendo um glória bem alto à sua casa que está salva, em nome de Jesus. É glória, 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 glória ao nome do Senhor. Ele é Salvador por excelência. Pregue a palavra falando com sabedoria, pregue a palavra sendo exemplo, porque o Senhor te enche e te capacita para isso, nos capacita para isso. Hoje é noite de você dizer: a minha casa é um projeto frustrado do inferno e é um projeto promissor do céu. O meu lar é a minha família, é um projeto fracassado do inferno. Tudo que haviam de projetos contra a sua casa que o inferno planejou, já foram destruídos em nome de Jesus. E hoje é dia de você dizer: tudo aquilo que Deus prometeu eu recebo para minha casa. Eu creio, eu viverei, minha família viverá, meus filhos viverão, meus netos viverão, meus bisnetos viverão. E no céu veremos o que Deus fez nas gerações a partir de você. Aleluia! Você que quer declarar isso em alto e bom tom, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Se você está junto com o seu familiar, venha aqui na frente junto com ele. Pastor Fabiano, Pastor Ari, venham aqui, vamos orar pelas famílias nesse momento. Se está junto com sua família, reúna ela aqui na frente e nós vamos decretar isso aqui nesta noite. Você é um projeto fracassado do inferno e é um projeto de sucesso do céu. Você é um projeto fracassado do inferno e um projeto de sucesso do céu. É um projeto fracassado do inferno e um projeto de sucesso do céu, do céu, do céu, em nome de Jesus. Segura um pouquinho, louvor. Você está junto com algumas pessoas da sua família? Simone, meu amor, sobe aqui. Acho que eu vi meu filho por aí. Vem aqui também. E meu filho e minha nora, cadê? Eles por aqui. Se der para subir, sobe aqui por gentileza. Quando nós cantamos esse louvor, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Fiquei com uma pulga aqui, porque esse louvor é gostoso de cantar para Deus, mas ele é muito mais uma voz profética para pessoas. E aí quando eu estava cantando, eu pensei, vai cair certinho, para agora você abençoar a sua família. Então agora você vai cantar isso, dizendo para a pessoa da sua família agora, quem está do seu lado, é o seu marido, diz para o seu marido, se é a sua esposa, diz para a sua esposa, são seus filhos, agora você vai cantar olhando no olho deles e profetizando isso sobre a vida deles. Eu vou estar orando, o pastor Fabiano vai estar orando, o pastor Ari vai estar orando agora por famílias e decretando isso sobre a sua família. Família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000
mil gerações da família de teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, contigo, é contigo, é contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, 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 é contigo. Aleluia. Edaramanás. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, queridos. O pastor Cláudio citou o livro de Tiago. Tiago foi um dos irmãos de Jesus, irmão de sangue. Marcos 6 vai falar da família de Jesus, das irmãs e dos irmãos, e ali entre eles estava Marcos. Aliás, Tiago. E Tiago, naquele momento, Jesus em Marcos vai falar assim, que o profeta não tinha honra na sua casa. Mas no futuro, quando Jesus morreu, ressuscitou, a família se converteu. O Tiago estava lá e escreve o livro de Tiago. E o livro de Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, com vários ensinamentos, Há promessa para a sua casa, há promessa para a sua família. E nós vamos continuar crendo, e nós vamos continuar orando, e nós não vamos desistir. Tudo que você está semeando, vai chegar um tempo de colheita, vai chegar um tempo de tomar posse da vitória, vai chegar um tempo de falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai chegar um tempo de crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É lógico que essa é uma promessa, mas como o Cláudio pregou, tem a nossa parte de testemunhar, de falar, de anunciar e de falar do amor de Jesus. E vai chegar esse tempo em nome do Senhor Jesus. Deus está nos abençoando neste mês de janeiro com palavras fortes para a família. E eu creio que 2026 vai ser um ano que Deus vai visitar a sua casa, a sua família, com salvação, com libertação. Aqueles que estão longe vão voltar para a casa do Pai. Os filhos pródigos voltarão para a casa do Pai, do lugar da onde nunca deveria ter saído. Vai haver salvação e libertação na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Hoje de manhã nós falamos e nós fomos ministrados por uma palavra maravilhosa. Quem esteve de manhã, eu não tenho dúvida, recebeu uma bênção dobrada do céu sobre a casa e sobre a família, de salvação, de libertação. Foi quebrado no reino espiritual cadeias, e as famílias vão ser libertas. E eu quero profetizar isso sobre a sua casa, que chegou o tempo de salvação, chegou o tempo de libertação, chegou o tempo do resgate, chegou o tempo de sair de cima do muro como Raabe e tomar uma posição para salvar a sua família. E começa com você. Uma pessoa basta numa casa para Deus fazer coisas grandes e maravilhosas. Uma pessoa como Jonathan Edwards para mudar a história de uma nação, de gerações. E eu creio que faz parte da sua família essa promessa. Vamos orar. Feche seus olhos. Eu quero, Senhor, crer nesta palavra, que o Senhor vai alcançar a nossa casa com salvação. E ainda em 2026 nós veremos algo acontecendo. No reino espiritual já está acontecendo. No céu já está se movendo. Os anjos já estão trabalhando. Oh Deus, coisas novas já estão acontecendo nos céus. Pai, e aqui na terra, o Senhor está alcançando essas casas, essas famílias, estes lares. Visita nesta noite, Senhor, cada lar,
cada local, visita com poder e com graça, ó Deus, dê ordem aos teus anjos, exércitos de anjos, com espada de fogo desembainhada, meu Deus, a passear dentro desses lares, dessa casa. Queima, Senhor, queima tudo que não provém do Senhor, destrói, Pai, quebra, anula, ó Deus, tudo que não provém do Senhor. Passa uma vassoura de fogo, Pai, varra todo lixo. Tira, Senhor, toda a confusão, toda a incredulidade, toda a falta de amor. Ó Deus, todo orgulho, toda a vaidade, toda a dureza de coração seja quebrantada agora, em nome do Senhor Jesus. Visita esses filhos, aonde quer que eles estejam agora, nesse exato momento. Visita, Espírito Santo. A tua palavra diz que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Visita com quebrantamento, visita com arrependimento, visita com fogo na alma, visita, Senhor Deus, com remorso, com peso. Ó Pai, não deixa dormir, mas que a palavra do Senhor alcance cada um dos nossos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos salvação, libertação, em nome do Senhor Jesus. Declaramos cadeias sendo quebradas, correntes sendo quebradas, inferno sendo, ó Deus, envergonhado. Toda arma forjada, toda, Deus, palavra maldita está sendo quebrada agora. Todo o trabalho feito em centro espírita está sendo anulado agora. Famílias estão sendo libertas, filhos estão sendo libertos, maridos estão sendo libertos, esposas libertas. Ó Deus, irmãos, pais libertos, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Pai, e profetizamos salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu fui o primeiro de 10, sou mais novo. Deus me usou e alguns foram salvos. É oração, é busca, jejum. Mas se eu vou orar, já foi abençoado. Eu vou orar, quero que você também concorde comigo, porque as autoridades estão querendo destruir a família. E nós vamos interceder agora para que isso pare, que haja uma intervenção dos céus e seja encerrada toda a iniciativa do inferno de destruir a família. O plano maligno que tem vindo é a destruição da família. Nós estamos vendo aqui como é importante a família. Foi Deus que criou e o diabo quer destruir. É simples, vamos falar agora comigo. Pai querido, dos céus, do trono do Senhor, entroniza, Pai, nas mentes malignas da nação, não só da nossa nação. Existem vários países já entrando com esse caminho de destruir a família, porque isso é um projeto do inferno, mas o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aqui há uma igreja clamando ao Todo-Poderoso, ao Senhor do Senhor, ao Rei dos Reis, que instituiu a família, e nós vivemos debaixo desta graça. Nós clamamos, Pai, anula este plano no nosso país, no mundo, porque nós sabemos que nós não podemos nos conformar com este século, e nós cremos nesta graça, nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder da mão poderosa do Senhor. Assim nós pedimos, Pai, anula, destrói toda esta ação do inferno, porque a nossa família é do Senhor. Assim nós te agradecemos e nós podemos aplaudir esse Deus soberano que está aqui e é tremendo e maravilhoso no nome de Jesus. Aleluia, amém, queridos? Nós vamos finalizar com mais uma oração agora, aonde nós estamos orando agora por sabedoria, uma família cheia do Espírito Santo. Para essa obra nós precisamos do Espírito Santo, para que a gente saiba o que fazer e como fazer, e o que a gente fizer tenha resultado só com a unção do Espírito Santo. Quantos querem essa unção dentro da sua casa? Então agora clame por essa unção sobre a sua vida e sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus, ainda nós queremos entrar na Tua presença clamando por sabedoria, Senhor, nas nossas vidas, para agirmos dentro do nosso lar, que o Senhor quebre toda a dureza do coração, que possamos demonstrar com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, que é o amor em Cristo. Ajuda-nos a amarmos de uma forma prática aqueles que estão à nossa volta, Senhor, os nossos familiares, a demonstrarmos com o Teu amor, Senhor, nas nossas palavras, no nosso comportamento,
comportamento, nas nossas ações. Dá-nos sabedoria do alto, Espírito Santo, para agirmos de acordo com a tua vontade. Que a tua presença esteja dentro do nosso lar, através das nossas vidas, e que seja um ambiente favorável para o Senhor agir e conquistar os corações para ti, atraí-los para ti, Senhor. Que as pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo a te servirem. Em nome de Jesus, usa-nos para o louvor da tua glória. Amém, Senhor.